Fala, empreendedor e empreendedora. Vamos aprender um pouco hoje sobre comunicação para vendas? Esse treinamento eu preparei exclusivamente para quem quer vender, para quem quer sair aqui desse treinamento e já quer efetivar uma venda e que tem certas dificuldades, né, na hora de conversar e de se comunicar com o seu cliente. Bom, mas antes disso eu vou me apresentar. Eu sou a professora Luanda Lopes. Hoje eu atuo como especialista em comunicação, tanto profissional, tanto profissional para pessoas que trabalham no mercado de trabalho, mas também atuo para comunicação voltada para empreendedores, para negócios, e que é justamente o foco hoje, né? Sou professora do SENAC, dou aulas nos cursos de liderança, de gestão em vendas, PNL, coaching, oratória, e eu mesclo todos esses conhecimentos aqui hoje com vocês nesse treinamento, que eu espero que traga bons frutos. Então, bora lá, vamos conhecer um pouquinho das coisas que eu preparei aqui para vocês hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender é como o nosso cérebro, essa ferramenta incrível que está aqui dentro de nós, ela funciona. Eu percebo que muitas vezes as pessoas elas querem se comunicar melhor, elas querem vender mais, mas elas não sabem como o cérebro funciona. Então, como é, por exemplo, que você pretende ligar uma televisão se você não sabe como é que o controle remoto funciona, qual que é o botão de ligar, de desligar, de aumentar volume, abaixar volume, mudar de canal? Da mesma forma funciona com o nosso cérebro. O nosso cérebro é o mecanismo que todos nós temos em comum, né? E a gente precisa entender pelo menos o funcionamento básico. Por isso que a gente começa falando de cérebro. E aí a gente precisa também entender a diferença entre convencer e persuadir. Eu vejo que muitas pessoas hoje se confundem nesses dois termos, que são bem diferentes e tratam, né, de coisas que são diferentes também no cérebro. Quando a gente fala de convencimento ou de convencer alguém, a gente está falando de um lado do nosso cérebro que é um lado mais analítico, um lado mais racional. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, como está aí na tela para vocês. Essas duas partes, né? Cada pessoa ela tem uma parte mais referenciada, uma parte que é preferencial dela, ou uma parte mais racional ou uma parte mais emocional. Mas o que é fato é que todos nós temos os dois, né? Todos nós temos a parte emocional e a parte racional. E você que é um empreendedor, uma empreendedora que quer vender para essas pessoas, você precisa saber que o seu cliente também é da mesma forma. Ele tem um cérebro que é um lado racional e o outro cérebro que é o lado emocional. E aí que vem essa diferença entre convencimento e persuasão. Porque o convencimento ele está muito mais conectado com o falar para o racional, né? O falar para a questão da lógica do nosso cérebro. E o lado da persuasão está mais conectado com o nosso cérebro do lado direito, que se liga às emoções. Então, você, quando vai se comunicar com alguém para vender, seja uma ideia, um produto, um serviço, você precisa vender comunicando para esses dois lados do cérebro. Tanto para o lado racional, que é, por exemplo, você trazer aí preço, descontos, benefícios do produto, características do produto ou do serviço. Quando eu falo produto, pensem aí no seu, né? Produto ou serviço. Então, quando eu estou convencendo alguém, é porque eu estou trazendo dados, eu estou trazendo fatos que vão aí trazer uma base argumentativa para eu falar para essa pessoa sobre isso, sobre o meu produto, para vender. Quando eu estou tentando persuadir essa pessoa que isso vai ter que acontecer na sua venda, porque você não está vendendo só para um ser humano único, exclusivo, racional. Todo ser humano ele tem os dois cérebros, então você vai ter que fazer eventualmente a venda também para o lado emocional dele. E aí, nesse caso, o que, que você vai ter que focar? Nas emoções. Então, é fazer ele visualizar, fazer ele imaginar conquistando é, vivenciando aquilo que ele está comprando de você. Para exemplificar aqui como é que a gente pode vender, né, para um cérebro ao mesmo tempo racional e ao mesmo tempo emocional, eu lembro da vez quando eu fui fazer a compra do meu primeiro apartamento.
E aí o corretor de imóveis estava tentando fazer a venda ainda, né, para mim do apartamento. E ele foi muito perspicaz, porque ele colocou, ao mesmo tempo que ele trouxe aí elementos do meu racional, ele também conectou com o meu emocional. Como que ele se conectou com o meu racional? Falando as formas de parcelamento desse apartamento, ele trouxe para mim o subsídio que o governo ia oferecer, ele trouxe para mim alguns benefícios que eu iria ter se eu fechasse com ele naquele momento. Então, tudo isso que ele estava me falando, ele estava tentando se comunicar com o meu cérebro racional. Mas, como eu disse para vocês, toda venda ela tem esses dois fatores, né? Não é só o racional, mas eu também preciso comunicar com o cérebro emocional da pessoa. E aí, depois que ele passou todas as informações do apartamento, ele falou: Luanda, vamos ali no decorado para você dar uma olhadinha e entender melhor como que vai ser. E aí, lá no decorado, ele me pegou pelo emocional. Porque no decorado, a gente senta no sofá, vê aquelas paredes lindas pintadas, vê aqueles móveis, né? Tudo pensado, a decoração toda pensada, e aí você já começa a imaginar morando naquele lugar, mesmo que você não vá morar ali, né? Mas você fica imaginando isso, e no momento que você imagina, você está ali ligando o seu emocional, você começa a ficar inspirado, motivado, e aí você fecha a venda com o cliente, porque ao mesmo tempo que ele se convenceu, você também conseguiu persuadi-lo a comprar aquele produto ou serviço. Entenderam como é que o nosso cérebro funciona? Porque isso aqui é básico para quem trabalha com vendas, tá? De qualquer coisa hoje no ambiente, no mercado online, no mercado presencial, não importa. Né? Para todo mundo aí que tem um cérebro, isso daqui funciona. A segunda coisa que eu quero falar aqui para vocês ao longo dessa aula, desse treinamento, é sobre todo o processo de venda. Você que preza aí, que quer se vender, quer vender os seus produtos, os seus serviços, você precisa aprender sobre como funciona o processo de venda. Por isso que eu separei aqui esse assunto tão importante. Então, basicamente, o processo de venda ele tem essas etapas. Tem a etapa da pré-venda, tem a etapa da abertura, tem a etapa da sondagem, a etapa da apresentação de produtos e serviços, ou serviços, né? A superação de objeções e fechamento. E não menos importante, eu também tenho a pós-venda. Calma, 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 que eu vou falar sobre cada um desses processos, cada uma dessas etapas, a gente vai mergulhar profundamente nelas e vamos aprender algumas técnicas para usá-las em cada uma dessas etapas. Combinado? Ok, então vamos entender primeiro a etapa da pré-venda. A etapa da pré-venda, gente, é antes da venda acontecer, até mesmo antes do cliente aparecer para você. Então, antes de tudo isso, você precisa estar preparado psicologicamente. Como é que eu falo, o que eu quero dizer quando eu digo preparação psicológica? Muitas vezes a gente tem pensamentos que nos impedem de nos vender, de vender as coisas, né, que a gente trabalha, porque a gente tem pensamentos que nos limitam. Ou também muitos chamam de crenças limitantes, né? E se você não tiver essa preparação antes de eliminar ou tratar as suas crenças limitantes em relação à sua venda, você pode acabar tendo impedimentos aí na hora de você vender, né? Então é muito importante que você tenha antes essa preparação psicológica de não ter nada que te impeça de vender, né? Você que ainda sente essa barreira, essa limitação de se vender ou vender alguma coisa sua, né? Preste atenção, porque isso pode ser uma barreira psicológica, né? Pode ser alguma crença que você adquiriu ao longo da sua vida e que você aprendeu que talvez vender é errado, ou que o vendedor é mau, que o vendedor só quer sair ganhando, quer roubar dinheiro. Não sei qual é a crença, né? Mas fique atento aí a esse ponto. Segundo ponto que você precisa se preparar é a preparação técnica, que é essa daqui que eu estou passando para vocês, que é ter todo o conhecimento do que é uma venda, como que ela se forma, como ela acontece, quais são as etapas dela. Então, tudo isso aqui é a preparação técnica que vocês estão tendo hoje.
A preparação física também é muito importante, né? O vendedor, ele precisa estar bem, né, no dia, bem que eu falo de voz, porque se ele não tiver voz na hora, como é que ele vai conseguir persuadir, convencer o cliente? Então, essa preparação física é importante, preparação de respiração, porque muitas vezes eu vejo que tem vendedor que perde o fôlego na hora de vender. Hoje eu atuo muito fazendo vendas online, né? Eu trabalho muito mandando áudios para tentar convencer e persuadir o meu cliente. Então, até mesmo quando você vai gravar um áudio para alguém, né? Você vai pegar o teu celular ali e vai gravar um áudio, o que que você precisa se atentar? Ao seu tom de voz, porque o tom de voz, ele muda tudo. Ele até mesmo ativa elementos da persuasão quando a pessoa está te ouvindo. Então, essa preparação física de tom de voz, respiração, se a sua voz está legal, se o seu corpo está legal também, tudo isso vai influenciar na venda acontecer ou não, né? Planejamento e autoadministração, né? Planejamento no sentido de quantas vendas eu tenho que fazer esse mês, qual é a lucratividade que eu espero, qual é a quantidade de vendas, qual é o número de produto X que eu tenho que vender, tudo isso você precisa pensar antes de começar efetivamente a fazer as suas vendas. Além disso, definir estratégias, decidir estratégias de como é que eu vou lidar com as objeções do cliente. Calma que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou apresentar meu produto? Quais são as características do meu produto ou serviço? Quais são os meus diferenciais? Tudo isso entra em decidir as estratégias. E também pesquisar a necessidade de cada cliente ou o perfil, né, de cada cliente. Eu costumo ministrar aulas falando sobre os perfis comportamentais de cada um. E só para você ficar ciente, né, que existem esses perfis e tal, existem 4 perfis principais aí que as pessoas se dividem e o seu cliente também. E aí, quando você estuda qual que é a melhor forma de se comunicar com esse cliente, seja ele do perfil 1, 2, 3 ou 4, você também está aí fazendo a sua etapa da pré-venda acontecer, que é se planejando. Bom, vocês entenderam aí, então, que a etapa da pré-venda é essa etapa de preparação, seja ela psicológica, emocional, mental, física, de planejamento. É toda a etapa em que você vai se preparar. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando você vai fazer uma venda, a pior coisa que um vendedor pode fazer quando ele vai tentar vender algo é tentar negociar com ele ao mesmo tempo que ele tenta negociar com o cliente. Como assim, Luanda? É mais ou menos assim. Quando você está conversando com o cliente e aí você não tem nenhum planejamento prévio dos seus produtos, descontos e etc., aí o cliente solta lá, ah, você pode fazer por esse valor? E aí, ao mesmo tempo, você está ali negociando na sua mente se você pode ou não fazer. Isso gera uma grande confusão para o vendedor e também pode atrapalhar o seu processo de venda. Por isso que é importante a gente seguir a etapa da pré-venda, se preparar antes para na hora que a oportunidade vier, você estar prontinho para recebê-la. A próxima etapa do processo de vendas é a etapa da abertura. Olha só a cara dessa vendedora. Olha só a cara dessa vendedora para vender para cliente, né? Imagina se a gente recebesse o nosso cliente desse jeito. E pior que tem vendedor que recebe, né? Tem vendedor que recebe o cliente desse jeito. Então, na fase de abertura, é a fase onde a gente cria relacionamento, cria comunicação, cria conexão com o meu cliente. Antes de pensar em vender, antes de pensar em qualquer outra coisa, eu preciso criar conexão com o meu cliente. Então, que momento é esse que eu crio essa conexão com o meu cliente? Na fase de abertura. E aí, esse é o momento que você estabelece um rapport. Rapport é uma técnica conhecida na PNL, na programação neurolinguística, que significa conexão, conectar com as pessoas. E aí existem algumas práticas que você pode fazer no processo de venda, seja ele online ou presencial, que podem ajudar você a conquistar nos primeiros 5 minutos ou até menos o seu cliente.
A primeira coisa é você buscar fazer contato visual. Isso, claro, né? Se for uma venda presencial ou até mesmo uma venda online, como essa aqui que a gente está fazendo. Eu estou aqui vendendo ideias para vocês, né? E aí eu estou fazendo contato visual através aqui desse videozinho no meu canto, né? Isso também pode acontecer através de uma venda online. Você pode fazer uma videochamada com o seu cliente para trazer muito mais convencimento e persuasão na hora da sua venda, criando essa conexão, lógico, né? Então, um contato visual para gerar o rapport é muito importante. A expressão facial, ela também conta, né? Vocês viram aí na foto como essa expressão facial conta. Então, vamos ficar atentos a isso. Gente, eu moro aqui em Goiânia, não sei aonde vocês estão, mas aqui em Goiânia tem um ponto muito famoso de venda chamado 44. 44 é que é o point da moda em Goiânia, né? Onde várias pessoas de várias localidades do Brasil todo e até mesmo fora do Brasil vêm até aqui para comprar roupas, né? E revender nas suas cidades. E aí eu vou direto lá na 44 fazer minhas compritas também. E o que eu dou de cara com um vendedor, com vendedora que tá com essa cara aí dessa moça na foto, não é brincadeira. Você acha que o cliente ele vai se sentir convidado a entrar ou até mesmo comprar de você se você tiver com essa cara? Lógico, óbvio que não, né? Parece óbvio, mas ainda assim tem pessoas que mantêm essa carinha aí alegre, né? E aí, gente, você pode estar se perguntando, tá, Luanda, mas hoje, com esse negócio, com a situação que a gente está vivendo, né, de pandemia e tal, eu não estou fazendo venda tanto presencial, eu estou fazendo mais vendas online. E aí eu te falo uma coisa, você grava stories? Porque o story é como se fosse a apresentação no presencial que você iria fazer, a abertura que você iria fazer para o seu cliente. E lá nos stories também eu vejo que tem gente que grava o story com a cara assim de morta, né? E você tem que trazer essa animação na hora. Uma das dicas, né, que eu dou, dá uns pulinhos antes, bota uma música animada, dá um pulo assim para revigorar novamente o seu corpo, para pelo menos na hora do story ligar ali a pilha em você e você ficar mais animada, porque a animação, a expressão facial, ela contagia, mesmo se ela for negativa ou positiva. Então, fique atento a isso para gerar esse rapport, para gerar essa conexão com o seu cliente, ok? Postura corporal. A postura corporal também conta muito para gerar esse rapport. Se o seu cliente ele chega no ambiente lá para comprar, ou então você até mesmo vai atender ele virtualmente, e ele tem a postura corporal mais altiva, né, os ombros para cima, então você pode, de pouquinho a pouquinho, ir simulando, imitando esse movimento de postura corporal dele. E por quê? Não é aquela brincadeira de imitação, não, gente, tá? É uma coisa bem sutil, bem leve, que você vai fazendo aos poucos. Por que que isso funciona? Porque dentro do nosso cérebro, a gente tem vários neurônios, né, que são responsáveis por transmitir as informações para eu movimentar o braço, para eu falar, para eu ter comportamentos. E além desses neurotransmissores de informações, eu também tenho os neurotransmissores chamados de espelho. Eles são responsáveis por designar se eu vou ou não confiar na pessoa que vos fala, se eu vou ou não confiar na pessoa que eu estou me comunicando. Então, se você quer que o seu cliente ou futuro cliente confie em você, você precisa atingir os neurônios espelho dele. E como é que eu faço isso? Entrando em rapport com essa pessoa. E aí eu já falei aqui, né? Como é que eu entro em rapport? Fazendo contato visual, cuidando da sua expressão facial. E agora a gente aprendeu também mais uma coisa que é a expressão corporal, né? A postura corporal também vai contar. Então, basicamente, quando você vai espelhando os movimentos da pessoa, de novo, de uma forma singela, tá? Não é para imitar como um robô a pessoa, de uma forma singela, você vai ali colocando elementos que espelhem os comportamentos, os movimentos que ela está tendo, automaticamente o neurônio espelho dela vai identificar que você é uma pessoa segura e de confiança. E aí
nesse momento, o crítico dela vai abaixar um pouquinho a bola e vai conseguir ouvir o que você tem para dizer para ela. Por isso que muitas vezes, né, quando a gente vai comprar alguma coisa, o vendedor ele não fez o rapport, ele não fez essa conexão com o cliente e já chega querendo vender, e o cliente ele não quer nem saber, né? Ele, não, deixa que eu veja sozinha, não, eu estou só dando uma olhadinha, e já tira de vez o vendedor da reta. Por quê? Porque ele não criou essa conexão, ele não criou esse rapport tão importante. Uma outra coisa que é importante para a gente criar o rapport é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional no sentido de equilibrar o meu emocional com o emocional da pessoa que vos fala. Então, se eu estou atendendo um cliente que ele não está muito legal, não sabemos o que aconteceu na vida dele, mas ele está falando um pouco baixinho, ele está olhando para baixo, está meio cabisbaixo. Então, você também automaticamente vai mudar esse seu emocional. Não que você vai ficar triste, tá? Mas você vai falar um pouco mais baixo, você vai falar um pouco mais devagar, para se adequar ao movimento emocional que ele está fazendo. De novo, isso é uma técnica de rapport para que você atinja o espelhamento neural com essa pessoa, tá bom? Outra coisa, né? Tom de voz. Vocês viram aqui, né? O timbre. Se você puder igualar, se você conseguir igualar o timbre dessa pessoa, isso também vai favorecer o seu rapport. O andamento, né? Se essa pessoa ela fala mais rápido, fala mais devagar, até mesmo os movimentos, se ela faz mais rápido ou faz mais devagar, você pode ir modelando isso de novo, de uma forma sutil, para que ela não perceba, mas que o neurônio espelho dela consiga captar que você tem alguns movimentos parecidos com o dela. O volume de voz, né? Então, se essa pessoa ela é mais tímida, geralmente ela tende a ter um volume de voz mais baixo. Se a pessoa ela é mais extrovertida, ela tende a ter um volume de voz mais alto. A intensidade também na voz você pode espelhar. A comunicação verbal, ou seja, as palavras que essa pessoa usa, você também pode espelhar nela, né? Então, por exemplo, o cliente chega e fala assim: Nossa, eu vi essa roupa aqui, eu achei tão bonita ela. E aí, percebam que ela usou a palavra viu a roupa. E aí você pode usar essa mesma palavra para espelhar com o neurônio dela. Ah, sim, você viu, né? E olha, eu vou te mostrar, tá vendo? Ver, mostrar, tá tudo relacionado com a visão. Vou te mostrar quanto que ela custa. Ao invés de eu vou informar quanto ela custa. Porque aí você conecta com o estilo de linguagem da pessoa. Ou às vezes a pessoa, ela chega e fala assim: "Ah, você tem isso, isso e isso". E aí você já fala: "Senhora, por favor, me acompanhe". E ela já chegou de uma maneira muito informal e você está tratando ela com formalidade. Isso é a peça-chave para você quebrar qualquer rapport com alguém. Então, se você percebeu que essa pessoa ela vem com um mecanismo, ela vem com um estilo de comunicação verbal, você pode espelhar isso nela de uma forma sutil. A comunicação não verbal também é muito importante e você pode espelhar isso também, né? Às vezes um sorriso, às vezes é uma gesticulação que você também pode trazer na hora de você fazer a sua venda com essa pessoa. E por fim, e eu acho que essa aqui é uma das dicas mais importantes e que eu uso em todas as minhas vendas, é falar o nome da pessoa, né? Quando alguém me chama pelo meu nome de registro, eu fico com essa carinha aqui, né? De cachorrinho dócil. Por quê, gente? O nome é a primeira palavra que a gente ouve quando a gente nasce, basicamente, e é a palavra que a gente mais vai ouvir ao longo da nossa vida. Então, essa palavrinha-chave, que é o nome de alguém, ela é uma palavra mágica, ela é uma palavra que abre portas na mente da pessoa que está ali tentando conhecer o seu produto. Então, se você quer persuadir essa pessoa a trabalhar com o processo de rapport com ela, chame o seu cliente ou um possível cliente pelo nome sempre. Busque saber qual é o nome dessa pessoa, tá bom? A outra fase do processo de vendas é a fase da sondagem. A fase da sondagem, ela tem 3 etapas: descobrir, conhecer e esclarecer as necessidades do cliente. Então, é nessa fase em que você vai buscar descobrir, conhecer
esclarecer quais são as necessidades do seu cliente. Como, Luanda? Através de perguntas, perguntas inteligentes, perguntas poderosas, né? Então, que tipo de problema que essa pessoa está enfrentando? Por que que ela ainda não conseguiu resolver esse problema? De que formas que ela já procurou resolver esse problema e não deu certo? Tudo isso são perguntas interessantes para você fazer para o seu cliente para descobrir e sondar quais são as necessidades dele. Porque daqui a pouquinho, na próxima etapa, você vai precisar usar isso daqui, viu? E aí, para te ajudar, eu trouxe aqui um modelinho que é o 5W2H, que é uma ferramenta que a gente utiliza na administração para várias coisas. E aqui, na parte de vendas e comunicação, nós utilizamos a ferramenta do 5W2H para nos guiar em perguntas inteligentes que eu posso fazer para o meu cliente. Então, o que, né? O que ele está buscando? Qual que é o objetivo da compra? Por que ele está buscando esse e não outro produto ou outra marca? Para quem é esse produto ou esse serviço, né? Se é para ele ou é para uma outra pessoa de presente ou não? Quanto que ele estava buscando de pagamento, né? Quanto que ele está disposto a pagar? Ou quanto que ele já viu aí no mercado? Como que ele está disposto a oferecer para conhecer esse produto, ou como é o funcionamento do produto, ou como ele buscou esse produto. Tudo isso são algumas perguntinhas aqui que eu estou formulando para vocês, que são exemplos, tá? Não necessariamente você precisa fazer todas as perguntas, mas aqui já tem um mapeamento de quais são as perguntas excelentes para você fazer para o seu cliente. Quando, né? Até quando que você precisa disso? Ou quando é que eu posso te entregar isso? Onde é que você mora? Onde é que vai ser entregue o produto ou o serviço? Onde vai ser, de que forma vai ser entregue esse produto ou serviço? Então, essas são algumas perguntinhas que eu carrego aqui debaixo do braço quando eu vou falar com algum cliente, porque sempre eu acabo fazendo pelo menos uma dessas perguntas. Tá bom? É uma ferramenta muito bacana para você aplicar e sondar o seu cliente nas necessidades dele. Uma outra coisa que a gente também precisa saber é a fase da apresentação dos produtos ou serviços que você vende. Então, depois que eu sondei essa pessoa, entendi quais são as necessidades dela, aí sim que eu começo a apresentar o meu produto ou serviço. Ou seja, aqui que é a venda mesmo que a gente conhece. E muitos vendedores fazem esse processo todo errado, né? Já começa querendo vender e por isso que não vende. Porque não criou rapport, porque não fez a sondagem, não preparou antes, né? Não fez a pré-venda. Então percebam aí que cada etapa tem a sua importância e a gente deve voltar a atenção para cada uma delas. A fase de apresentação de produtos ou serviços é a fase onde o cliente ele vai decidir se ele vai comprar de você por duas razões. Ou ele vai comprar de você porque ele confia em você. Lembra que eu disse para vocês o tanto que é importante gerar essa confiança no cliente? Porque a gente só compra de quem a gente confia. A gente não compra de quem a gente não confia. Então, uma das razões é essa confiança e a segunda razão é o valor. A confiança a gente já aprendeu como é que a gente gera, né? Através do rapport lá na fase de abertura. Agora faltou gerar aqui o valor. E o valor é agora que você vai gerar no seu produto ou serviço. Geração de valor de produto ou serviço na fase de venda, né, nas etapas de venda, é muito importante. Então, a confiança ela precisa ser estabelecida lá na abordagem, né, nas etapas iniciais e na sondagem, e o valor é definido agora na etapa de demonstração. Nessa parte aqui de definir, de criar esse valor do seu produto ou serviço, você precisa entender que o valor é essa formulazinha aqui, ó, o benefício menos o sacrifício. Ou seja, o sacrifício é o preço, é o tempo de espera, é o risco que essa pessoa vai ter ou vai deixar de ter se ela adquirir o seu produto, porque aí o seu produto ele vai trazer benefícios, qualidade, beleza, conforto e etc. Então, vamos voltar aqui, né? Valor, então, é o benefício menos o sacrifício. Aqui, vocês estão vendo o que tem na tela? É um vendedor de guarda-chuva, né? Vocês já repararam, não sei aí na cidade onde é que vocês moram,
Mas vocês já repararam que quando está chovendo, aqui na minha cidade pelo menos, é assim. Tá um sol esturricando e o vendedor de guarda-chuva tá lá. R$ 10 guarda-chuva. Começou a chover, o guarda-chuva sobe para R$ 25. E por que isso? Porque aumentou o seu valor agregado, né? Ou seja, o sacrifício que eu vou ter que fazer de andar na chuva e me molhar é muito maior. Então, ele oferece o benefício, que é o guarda-chuva, para eliminar o meu sacrifício. Ou seja, ele acaba de criar um valor para mim. É isso que você precisa também transmitir na cabeça do seu cliente. Quais são os sacrifícios que ele vai eliminar se ele comprar o seu produto ou serviço? E quais são os benefícios que você oferece para ele, além dos sacrifícios que serão eliminados? Isso é o valor agregado. É isso que você deve falar para o seu cliente na hora da apresentação do seu produto. E não só ficar lá naquela questão de características, né? E aí a gente já aprendeu aqui que isso é venda racional. É importante eu falar das características do meu produto, mas é importante também eu convencer e persuadir. Então, persuasão trabalha com a parte da emoção e é aqui que você entra transmitindo o valor do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente, ok? Bom, além disso, eu também tenho a etapa da superação das objeções. Superação da objeção, gente, é uma coisa assim que para cada negócio tem uma objeção diferente. Então, para conseguir ajudar vocês aqui nesse treinamento, eu deixei aqui um exercício que é você listar as principais objeções que o seu cliente costuma dar e preparar a resposta que você pode dar para elas. Então, listem aí as principais objeções que o seu cliente costuma falar, né? Ah, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. E depois, do lado, você vai preencher quais são as possíveis respostas que você vai dar para ele. Só de você fazer isso, você vai estar anos-luz de muitos vendedores, de muitos empreendedores que, infelizmente, não fazem isso. E quando o cliente dá a primeira objeção dele, o vendedor já desiste. Né? E às vezes o cliente ele está querendo o produto, só precisava de você insistir um pouquinho mais. Aqui, deixa eu beber um pouquinho d'água. Aqui, então, na superação de objeções, eu coloquei alguns exemplos de como que você pode lidar, só para você entender como é que vai funcionar o mecanismo aí do seu exercício, ok? Então, a primeira coisa é que você, vendedor, não pode ter vergonha de perguntar para o seu cliente. Perguntar por que ele não está querendo comprar, o que está faltando ainda que ele não fechou a venda com você. Porque são essas perguntas que vão fazer o seu cliente falar as objeções e assim você pode contorná-las. Agora, se o vendedor não pergunta e já aceita um não, aí ele não sabe por que o cliente não comprou, ele nem sabe os motivos e não consegue, óbvio, trabalhar essas objeções aí do cliente. Outra coisa, né? O meu público acha caro o que eu vendo. Como é que eu lido, como é que eu trato essa objeção? Volte na etapa da criação de valor do seu produto. Se o cliente está achando que o seu produto é caro demais, é porque ele ainda não entendeu o valor agregado dele. Então, volte lá na etapa de apresentação do seu produto e fale para ele: olha, mas você entendeu que eu estou entregando isso, 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 isso e isso, e que você vai eliminar esse trabalho se você comprar de mim nesse momento? Então, é sempre relembrar aí essa questão do preço. E também tem uma questão de uma crença que você precisa começar a trabalhar, que é essa de, não tem dinheiro, fulano não vai ter dinheiro para comprar de mim, né? Então, eu não vou nem oferecer para ele. Gente, todo mundo, quando quer comprar alguma coisa, dá os seus pulinhos, dá o seu jeito. Você já viu que, às vezes, a pessoa ela não está com dinheiro para nada e, do nada, ela aparece com um carro financiado, com uma casa financiada. E olha que o custo disso, né, o investimento de um carro, de uma casa, são investimentos altos. Então, quando a pessoa ela quer realmente, ela arruma um jeito. Ela pega um cartão emprestado, ela parcela em não sei quantas vezes.
eu não sei o que essa pessoa vai dar um jeito, mas ela vai dar um jeito. E você, vendedor, não precisa se sentir culpado. Eu vejo que muitos vendedores que ainda têm crenças limitantes ficam se sentindo culpados, porque, nossa, mas eu vou fazer a pessoa pegar um empréstimo, né? Vou fazer a pessoa pegar um dinheiro que ela não estava esperando e tal, e se desorganizar financeiramente. Isso daí tudo é responsabilidade da pessoa. E uma vez que você entende que o produto ou o serviço que você está vendendo vai ajudar efetivamente essa pessoa, então você deveria estar orgulhoso de estar ajudando essa pessoa. Agora, se realmente você está enganando essa pessoa e o produto que você está vendendo é enganoso, aí sim você tem que estar mesmo com essa crença de que a pessoa vai afundar em dívidas e não vai resolver o problema dela. Mas se você efetivamente vai resolver o problema dela, lembre-se disso. Você está ajudando essa pessoa, né? E ainda mais está dando oportunidades para ela comprar de você. Prova social, que é um gatilho mental muito poderoso, né? Vocês precisam aprender como aplicar provas sociais. Então, eu vou falar aqui um pouquinho mais tarde, né? Mais para o finalzinho aqui desse treinamento, eu vou falar um pouquinho sobre os gatilhos mentais. E aí vocês vão entender um pouquinho mais o que é essa prova social que pode te ajudar na superação das objeções. Eu não posso fazer esse investimento agora. Então, é da mesma forma, né, que eu falei sobre a questão financeira. E uma outra coisa que você pode fazer para superar essa objeção é perguntar o valor, né? Se essa pessoa está incomodada com alguma coisa, o que ela está precisando para poder fechar com você, se é uma questão de parcelamento. E outra coisa também que pode estar faltando é você mostrar de novo o valor do seu produto, né? Mostrar também as perdas que ela vai ter, os prejuízos que ela vai ter se ela não fizer esse investimento agora, neste momento. Então, nessa hora dessa objeção, eu costumo usar alguns gatilhos mentais de urgência para fazer a pessoa comprar na hora. Tenha certeza de que seu cliente conhece a fundo a sua oferta. Então, na hora que você estiver apresentando, tenha clareza e mostre isso para o seu cliente, que ele entendeu toda a oferta, né? Então, vale a pena até que nesse momento repetir para o cliente para ver se ele entendeu mesmo. E por que você é a melhor opção do que a concorrência? Tenha isso claro na sua mente. Lembra que eu falei para você pensar antes na pré-venda por que você é melhor? Então, liste os seus diferenciais, porque é nessa hora das objeções que você vai trazer eles para o cliente, ok? Bom, eu também tenho a etapa do fechamento, que é uma das etapas mais importantes dentro do processo de venda, né? A etapa que todo vendedor quer chegar. A etapa de fechamento, então, eu tenho aqui 3 pilares que eu preciso seguir para fazer um bom fechamento. O primeiro é o senso de urgência, né? Uma das técnicas que você pode utilizar para atrair o seu cliente a fechar mais rápido, porque sim, é o vendedor que dá o comando que o cliente vai seguir e ele vai entender que ele vai comprar aquilo que ele está precisando. Ou seja, você, vendedor, empreendedor, é que vai oferecer o comando para o seu cliente para que ele entenda, opa, está na hora de eu fechar. Porque se você deixar isso pelo cliente, pode ser aí que dure 1 mês, 2 meses, e o cliente, eu estou pensando, eu estou pensando. Então, o vendedor tem que trazer isso para perto. Então, uma das técnicas é trazer o senso de urgência, quando o cliente estiver ali na dúvida, não sei se fecha, não sei se pago, e aí você traz um desses elementos aqui. Você pode trazer o desconto especial, né? Olha, somente nesse dia você vai ter o desconto especial. Vai estar com um desconto de Black Friday, né? Que agora está na hora da Black Friday, então você pode usar isso. É a última unidade disponível, então eu não sei quando é que vai chegar um estoque novo, então é melhor você aproveitar. Benefício extra ou um brinde, somente se fechar naquele dia, somente naquela proposta. Mostras de um possível prejuízo ou vantagem que o cliente ele vai levar ou vai deixar de ter se ele não fechar o negócio com você. Você pode lembrar isso para aumentar o senso de urgência dele, para ele comprar de você naquele momento. Uma outra técnica que você pode utilizar no seu fechamento
é a pergunta de fechamento, que eu disse para vocês que o vendedor que vai trazer esse momento do fechamento na hora. E como é que ele vai fazer isso? Através das perguntas de fechamento. Então, se o cliente ainda tiver aquela dúvida, né? Não sei se eu fecho, não sei. E você pode fazer essa pergunta, né? O que foi apresentado agora? Resolve seus problemas? Essa era a solução que você estava procurando? A entrega, ela será feita no endereço que está no cadastro? Prefere fazer o pagamento por meio de boleto ou cartão de crédito? Então, vocês entendam aqui que tem dois tipos de perguntas de fechamento, né? As perguntas de fechamento, as primeiras aí, o que foi apresentado e se essa era a solução que você estava procurando, são perguntas para identificar o que falta ainda para essa pessoa comprar de você. Ok. A segunda parte das perguntas de fechamento são perguntas que elas é como se ela prevesse que o cliente iria fechar de você. Então, ela pressupõe, era essa palavra que eu estava buscando, ela pressupõe que o cliente ele vai comprar de você. Então, ao invés de você perguntar se ela vai comprar ou não, você volta a pergunta com o pressuposto que ela já vai comprar. Então, a entrega será feita no endereço que está no cadastro, prefere fazer o pagamento por meio de boleto ou cartão, ou seja, já pressupôs aí que ela vai comprar e qual é a forma de pagamento. Isso também é um estilo de pergunta de fechamento que você pode fazer, é um mecanismo de comunicação que você pode utilizar na hora da venda. E por fim, se nenhuma dessas alternativas aqui que eu mostrei para vocês funcionar, você pode testar também o resumo de benefícios, ou seja, no final de tudo, se a pessoa ainda não está querendo comprar de você, pode ser porque ela ainda não entendeu o valor do seu produto, o valor do seu serviço. Então, vale a pena você resumir. Sabe aquela história, né? Não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai comprar, por exemplo, um produto de telefonia, isso acontece muito e eu direto eu percebo isso. Você comprou lá um pacote de uma operadora. Aí no final da venda, o vendedor geralmente fala assim: bom, senhor, então você sabe que você está levando aqui um pacote com tantos gigas de não sei quanto, que você vai pagar tantos por mês, e é todo dia tal do mês. Então, o que ele está fazendo? Ele está resumindo, está recapitulando tudo que vocês conversaram. Você pode fazer isso também como uma técnica de fechamento com o seu cliente. Além disso, eu tenho uma das etapas também que é importantíssima, mas que não é tão valorizada assim pelos empreendedores e muito menos pelos vendedores. É a etapa da pós-venda. Nessa etapa, como é que você pode fazer a pós-venda? Através de pesquisas de satisfação e também por cupons de desconto, né? E aí a pessoa preenche um cadastro e aí você fica sabendo dessa pessoa, como é que ela te conheceu, quem é um cliente recorrente ganha cupom de desconto. E eu lembro que uma vez eu estava dando aula no curso de vendas e essa técnica aqui, ó, essa simples técnica que eu estou passando para vocês de pós-venda, fez uma vendedora lá do curso que ela vendia produtos da Avon, Natura. Ela falou assim: poxa, Luana, eu nunca tinha pensado nisso, em entrar em contato com as pessoas que já compraram de mim para que elas comprem de novo. Eu sempre ficava louca, procurando pessoas novas. E, gente, eu falo uma coisa certa aqui para vocês. É muito mais fácil você vender para uma pessoa que já comprou de você. Porque essa pessoa ela já confia em você, ela já conhece o seu trabalho ou o seu produto, ela sabe do seu profissionalismo. Então é muito mais fácil você convencê-la novamente. Então foque bastante aqui no pós-venda, né? Em pesquisa de satisfação, cupons, converse com as pessoas que já compraram de você, busque entender quais são as novas dificuldades, os novos desafios que ela está vivenciando, porque isso vai te ajudar muito, talvez até a fazer a sua próxima venda. E aí, eu trouxe aqui uma pesquisazinha só para vocês verem o quanto que vocês vão estar anos-luz na frente se vocês começarem a aplicar pós-venda com responsabilidade no seu processo de venda. 70% das empresas hoje no Brasil não possuem cadastro dos seus clientes. Então, eu já acendo uma luzinha aí para você. Hoje você tem cadastro dos seus clientes? Hoje você tem um pipeline de vendas, que a gente chama isso de pipeline, né?
A pessoa que entrou em contato com você, querendo saber do teu produto, você faz um cadastro disso ou não? Então, tá deixando dinheiro aí na mesa. Outra coisa, 85% das empresas no Brasil nunca fizeram pós-venda. Você mesmo sabe, você, além de ser vendedor, além de ser empreendedor, você também é consumidor. Quantas empresas que ligam para você querendo saber como é que foi a experiência depois do produto ou depois do serviço? Poucas, né? Então, isso vai ser um diferencial para você, um diferencial do seu negócio. Então, passe a aplicar aí o pós-venda, né? 94% das empresas brasileiras nunca usaram tecnologias digitais para monitorar os seus clientes. Então, hoje a gente sabe que tem sistemas, né, tem programas aí chamados CRM que controla esse cadastro, que controla as necessidades do cliente, onde você faz todo o cadastro, que é a preferência do cliente, e aí automaticamente esse sistema, ele sabe quando entrar em contato com essas pessoas. Hoje tem tanto esse sistema para pessoas que não podem pagar, né, um sistema gratuito, tem também aí no mercado, mas também tem sistemas pagos, né? E se você não é adepto a contratar um sistema, você pode também fazer o simples, né, que é fazer uma planilhinha ali no Excel, ou se você é mais das antigas, né, e gosta de um caderninho, então anota no caderno, não tem importância. O importante é fazer, colocar em prática. E agora a hora mais esperada da aula, né? A hora que nós vamos falar sobre as técnicas de persuasão. E aí, as técnicas de persuasão, lógico, né, que elas estão intimamente ligadas ao funcionamento do nosso cérebro. E por que que essas técnicas que eu vou passar aqui para vocês, elas funcionam? Porque, gente, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de segurança, podemos dizer assim, um mecanismo de segurança de não ter que trabalhar em alguns momentos. Então, em alguns momentos, ele deixa a gente no piloto automático, ele desliga um pouco a nossa atenção para as coisas e deixa ele no piloto automático, porque ele funcionando no modo atento gasta muita energia. Então, ele resolve fazer esse mecanismo de defesa. Tá bom, Luanda, entendi, mas o que, que eu vou ganhar com isso sendo vendedora, sendo uma empreendedora que quer vender mais, que quer se comunicar melhor com os meus clientes e com os meus fornecedores e parceiros? Você vai ganhar que você vai aprender agora a utilizar desse, vamos dizer assim, mau funcionamento do nosso cérebro, né, que é o momento que ele entra ali no piloto automático, para você persuadir essas pessoas que estão aí ao seu redor. Para isso, eu coloquei aqui algumas brincadeiras, alguns testes antes, para ver se vocês estão no piloto automático ou não, hein? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero que vocês olhem para essa tela, que está aí, né? Tem no fundo uma tela verde, mas no meio dessa tela verde, o que que tem? Eu não sei se você está conseguindo ver, mas aqui, para mim, é uma folha em branco, né? Então, mentaliza isso, olha para essa folha aí, veja quanto que essa folha é branca, né? É aquela folha A4, né? Deitada, então uma folha branca. E aí, responda rapidamente, o que a vaca bebe? Será que por um acaso veio aí na sua cabeça que a vaca bebe leite? Por que que isso acontece com a gente, né? Justamente por causa desses mecanismos que eu acabei de falar para vocês do nosso cérebro de tentar economizar energia. Então, como o seu cérebro estava aqui vendo uma folha branca e eu estava falando sobre isso e automaticamente eu faço uma pergunta e pergunto que a vaca bebe, aí você faz a conexão. Vaca, a primeira coisa que vem em relação à bebida é o leite. E o leite é que cor branco. Então a gente faz conexões rápidas. Isso é para economizar a energia do seu cérebro. Ainda não está convencido que isso funciona? Então, vou mostrar aqui mais alguns exemplos para você. Qual é a formiga que tem a bunda grande? Vocês já ouviram falar da saúva? Muita gente acha que é aquela tanajura, né? Mas o nome dela científico é saúva. Então,
O nome da formiga que tem a bunda grande aí, ó, é a saúva, tá, gente? Informação pública. A fruta que faz o vinho, essa daí você sabe, né? Não é possível. Uva. Ah, bom. Ok, então, quero ver se você tá afiada, hein? A gente já sabe que a formiga que tem bunda grande é a saúva, a fruta que faz o vinho é a uva, e a mulher que não casou, qual que é o nome? Viúva? Por que que você pensou nisso? Justamente pelo mecanismo que nós temos de estar no piloto automático, de dar respostas automáticas. Então você já viu aí como é que isso funciona, né? E por que que funciona também. Agora você entende. E é por isso que essa técnica aqui que eu vou ensinar para vocês, ela também funciona porque ela vai seguir o mesmo método. É a técnica dos múltiplos sims. Então, você pode usar ela toda vez que você estiver vendendo qualquer coisa. Aqui eu vou trazer um exemplo, mas você pode adaptar aí para o seu negócio, tá bom? Então, como é que funciona a técnica do múltiplo sim? Do mesmo jeito que eu fui lá e fiz as perguntas para vocês, a gente tem que fazer uma forma dessa pessoa ela ficar com uma resposta automática na cabeça. Ou seja, você vai fazer perguntas para essa pessoa para que ela responda sim. E a gente vai ver que tipo de perguntas que são essas. E aí, na última pergunta, essa vai ser a pergunta de fechamento, se ela quer comprar de você. E aí, automaticamente, o cérebro dela vai ter a tendência de responder sim. Isso facilita muito mais o seu processo de persuasão na venda, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui para dar para você conseguir ver, né? Então, vamos lá. O que você leva em consideração na hora de comprar? Então, a pessoa vai falar, né? Ah, eu levo em consideração isso, isso e aquilo. Preste atenção. O que é qualidade para você? Aí você coloca aí, né? A resposta da pessoa. Ou presta atenção na resposta da pessoa. Ah, qualidade para mim é isso, isso e isso. Então, você quer dizer que qualidade é... Aí vamos supor, né, que essa pessoa respondeu. Resultados comprovados, instrutores qualificados e material de ponta. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão fazer perguntas para que ela responda sim. Então, aqui é o primeiro sim que você vai conquistar. O que você fez aqui, basicamente? Você só repetiu o que ela falou e confirmou. Então, é óbvio que ela vai responder sim, né? Então, ela acabou de dizer que qualidade para ela é isso, você vai lá e pergunta se é isso. Em seguida, então, resultados comprovados, instrutores qualificados e material de ponta são o mais importante para você? De novo, você está fazendo basicamente a mesma pergunta, você só inverteu a ordem. Conquiste o segundo sim do seu cliente. E por fim, você está me dizendo aqui então que se eu oferecer para você resultados comprovados, instrutores qualificados e material de ponta por um preço justo, eu posso vender para você? E aí vem o terceiro sim no momento de automatização do cérebro, porque o cérebro dela já falou sim, 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 sim. Aí ela fala, aham, sim também. Então, essa é uma técnica de persuasão que você pode usar com o seu cliente. Lógico, gente, vamos usar aqui com conhecimento, com ética, com moralidade, né? Você vai vender algo para a pessoa que vai ter utilidade para ela, né? Porque vocês viram aqui que o nosso cérebro vai responder automaticamente que sim. Então, pelo amor de Deus, vendam algo que seja útil para a pessoa que vai utilizar, tá bom? Combinando assim, aí tudo certo. Uma outra técnica que a gente pode utilizar para persuadir essas pessoas, né? Porque ao longo aqui desse treinamento a gente aprendeu como é que eu vou convencer essas pessoas, seguindo ali o processo todo de vendas. Agora a gente está aprendendo como persuadir essas pessoas. E um dos gatilhos mentais aqui que eu separei para vocês são alguns gatilhos dos mais importantes, né? Porque tem mais de 100 gatilhos mentais que você pode usar no processo de venda. Mas eu separei aqui os principais e os mais fáceis também de você aplicar no seu processo de venda. Um deles é o gatilho da escassez, que é aquele, né, de você falar assim, olha, está acabando, são últimas unidades, né? Se eu fosse você, eu comprava logo. Outro gatilho mental é o gatilho da urgência, de se você não comprar hoje, vai perder o desconto.
Se você não comprar hoje, não vai levar o brindezinho. Então, isso faz com que a pessoa compre o gatilho mental da urgência. Vocês já viram aquelas propagandas da... Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha tem essas lojas aí de imóveis, né? Ricardo Eletro, Casas Bahia, Magazine Luiza. A Magazine nem tanto, né? Mas aqui na minha cidade tem uma loja chamada Ricardo Eletro que quando aparece a propaganda, é um barulho assim, pá! Aí aparece, compre neste sábado. Promoção somente no sábado. E aí, na verdade, a promoção vai ficar correndo o mês inteiro, mas aí, por urgência, as pessoas correm e a loja fica lotadinha no sábado das pessoas querendo a promoção de sábado. Então, percebam aí como é importante esse gatilho da urgência, né? Gatilho mental da reciprocidade também é muito importante na hora das vendas. O gatilho mental da reciprocidade é quando você dá uma coisa para alguém e automaticamente essa pessoa ela fica com a sensação de que ela está te devendo algo. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho que vocês todos aí já devem ter passado por isso. Já aconteceu de você fazer um aniversário, né? Você, na verdade, ser convidado para um aniversário de alguém, e aí, quando você vai fazer o seu aniversário, você vai ter que chamar aquela pessoa. Porque se você não chamar, você vai ficar se sentindo mal. É como se houvesse um desequilíbrio. Ou então, quando você viaja, né? E aí você lembra daquela pessoa que sempre te traz uma lembrancinha quando ela viaja também. E aí você se sente praticamente obrigado a comprar também uma lembrancinha para ela lá da sua viagem e trazer para ela de presente. Tudo isso é o seu gatilho mental de reciprocidade agindo. É uma das técnicas também que você pode usar de persuasão com o seu cliente. Como, Luanda? Hoje em dia está muito em voga isso, né? De isca digital. Você pode fazer isso, por exemplo, né? Oferecer aí um e-book, por exemplo, se for do seu ramo, ou oferecer um cupom de desconto, ou oferecer uma live, um treinamento gratuito, né? Esse aqui, por exemplo, ó, é um gatilho que a gente está criando com você. Eu estou doando aqui um treinamento para você aprender tudo isso comigo, e aí automaticamente, né? Você já sabe a história. Então, é um gatilho de reciprocidade. Outro gatilho muito interessante é o gatilho de prova social. O gatilho de prova social, gente, é quantas pessoas estão falando de você, estão querendo passar pelo processo, querendo comprar o seu produto. Quanto mais pessoas, melhor. Você já viu que quando a gente está passando assim no restaurante, né? Está passando na rua, na verdade, e olha para um restaurante, se você vê ele cheio, você pensa, esse restaurante aí deve ser bom, né? Ou tanto de gente. Às vezes o restaurante é péssimo, mas automaticamente a gente tem essa noção de que quando tem muita gente, quando tem muita coisa, significa que é bom, né? Não necessariamente, mas isso está no nosso gatilho mental, ou seja, o nosso cérebro deixou essa informação gravada para não ter que ficar gastando energia analisando criticamente as coisas. Também temos o gatilho mental do porquê, né, que é muito importante você explicar para o seu cliente o porquê das coisas, o porquê que esse produto é o melhor, o porquê que ele é o melhor para essa pessoa. Da mesma forma, o seu serviço, por que ele é o melhor, por que ele é o melhor para a pessoa. Usem também o gatilho mental do porquê. E por fim, não menos importante, esse gatilho aqui do princípio do contraste é um dos princípios que eu mais amo usar e é um dos princípios que super funciona, tá, gente? O princípio do contraste é você conseguir contrastar o preço do seu produto na visão do seu cliente. Então, por exemplo, vamos dizer que o teu produto, o valor dele hoje, produto ou serviço, tá? Pensem aí no que vocês vendem. Então, vamos dizer que o seu produto hoje, ele custa R$10. Esse é o preço dele, esse é o preço normal dele. Mas, na hora de você conversar com o seu cliente, você pode falar que o seu produto custa R$50. E aí ele vai ficar, nossa, R$50 então é o produto dele, né? Ok, R$50. E aí no final você fala, olha, mas hoje eu estou fazendo aqui uma oportunidade única e esse produto ele vai ficar para você a R$20.
Então, olha o que aconteceu, né? O produto, efetivamente, ele é R$ 10. Você falou para o cliente que ele era 50 e no final você vendeu por 20. E o cliente ainda vai sair com a sensação de que saiu pagando barato. Gente, é isso que acontece na Black Friday, viu? Não é por nada não, mas é isso que acontece na Black Friday. As empresas, elas, na verdade, eu não sei se vocês sabem desse movimento, mas a Black Friday geralmente é mais para o final do ano, né? Então, quando está aproximando da Black Friday, a maioria das empresas aí que vendem em shoppings e etc., que vão participar, elas começam a mudar 3 meses antes os preços dela. Então, quando você passar na vitrine, você vai ver o preço daquele produto ou daquilo que você está querendo comprar 3, 4 vezes mais caro. E aí isso vai ficar ancorado na sua mente. Nossa, aquele notebook que eu estava querendo comprar está R$ 4.000. Vou esperar baixar na Black Friday. E aí na Black Friday ele está custando 2.900, que sempre foi o preço dele. Só que aí como teve esse princípio de contraste de preço, você acha que está pagando mais barato. Então, de novo, né? A gente usa isso, lógico, de uma forma ética, moral, para respeitar também o cliente. Mas você pode fazer isso de uma forma respeitosa, né? Criando aí um contraste, uma ancoragem na mente do seu cliente para que ele tenha uma percepção, um valor a mais do seu produto e no final das contas você coloque o real preço dele e ele entenda que, nossa, eu estou ganhando muito. E aí, gostaram dessas técnicas dos gatilhos mentais? Bom, gente, eu espero que vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para conversar. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse treinamento, que ele tenha efetivamente agregado muito para vocês, que tragam excelentes resultados nas suas vendas e também melhorias na sua comunicação. A gente se vê no próximo treinamento e até lá, então. Tchau, 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 tchau.